Bom, pessoal, vamos entrar agora no nosso módulo 2, tá? Então vamos lá para a nossa aula 4 e a gente vai ver agora os dados cadastrais na CFIP-GFIP, ok? Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente abrir o programa da CFIP e ver os dados cadastrais, como eles vieram lá da folha de pagamento e aonde eles foram parar, tá? Então a gente vai olhar campo a campo dos dados cadastrais. Nessa aula primeiro a gente vai olhar os dados da empresa, tá? Dados do responsável da empresa. E a gente vai fazer este batimento, a gente vai ver lá o que significa cada campo, a gente vai fazer um enquadramento previdenciário da empresa também, que é extremamente importante, tá, pessoal? Então, a gente vai olhar, daqui em diante, os dados responsável e os dados da empresa, tá? Dentro dos dados da empresa eu tenho o CNAE, que não é preponderante, e o FPAS, né, que são dados que servem para fazer o enquadramento previdenciário da empresa, que é muito importante, tá? Também veremos, né, mais para frente, tomador de serviço e obra de construção civil. Ok, pessoal? Então, a gente vai abrir o programa da CFIP, aquele mesmo arquivo que a gente já utilizou nas aulas anteriores, não precisa baixar de novo, só para a gente ver quais são os dados que estão dentro daquele arquivo. Beleza? Então, aqui no programa da CFIP, a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar primeiro aqui na aba Cadastro, tá? Na aba Cadastro, e clica nessa primeira linha aqui, ó, Empresa Teste Limitada, tá? Essa primeira linha é o responsável pelo arquivo, ou seja, é o cadastro do responsável. Essa primeira informação que a gente tem aqui, ó, inscrição, o tipo, que é o CNPJ desse responsável, é o campo mais importante dessa tela. Esse código do CNPJ do responsável, ele vai determinar qual é o número do CNPJ responsável por enviar o arquivo pela conectividade social. Ou seja, se eu for, por exemplo, uma empresa, eu tenho lá dentro da minha empresa um RH, o CNPJ da minha empresa vai ser o CNPJ que vai estar aqui como responsável. Por quê? Porque eu vou mandar com o meu conectividade social, com a conectividade social da minha empresa. Beleza? Já se eu for um escritório de contabilidade, o CNPJ do escritório de contabilidade que vai estar aqui. Por quê? Porque o meu cliente, lá no Conectividade Social, vai fazer uma autorização para o meu CNPJ enviar arquivos para ele. Tá bom? Então isso é muito importante. Então, confere lá no parâmetro da sua empresa, do seu sistema de folha de pagamento, qual que é o CNPJ responsável pela CFIP. Esse CNPJ é o CNPJ responsável por enviar o arquivo, tá? Para não ter problema depois, porque senão a gente faz toda a CFIP, daí tem que voltar aqui para alterar esse CNPJ, porque eu não vou conseguir enviar lá na conectividade, tá bom? Então eu tenho aqui abaixo do CNPJ, eu tenho a razão social da empresa, né, empresa teste limitada, no nosso caso aqui, os dados de contato da empresa, nome, telefone e e-mail. Temos aqui também o endereço, né, o endereço, bairro, cidade, CEP, enfim, né, do responsável. E aqui embaixo tem o fornecedor de folha, o CNPJ do meu sistema de folha de pagamento. Ah, mas Rodrigo, lá na minha empresa eu não faço por folha, eu digito tudo, né? Então, o CNPJ, no seu caso, é o mesmo do CNPJ da sua empresa, tá? É o mesmo CNPJ, você repete aqui embaixo só, tá? Agora, a gente vai clicar na segunda linha ali, ó, Empresa Teste Limitada, tá? Nesse prédio amarelo aqui. Aqui eu vou ter o cadastro da minha empresa. Então, eu posso ter o cadastro da minha empresa ou aqui embaixo eu posso ter várias empresas, tá? Então, é normal ter várias empresas, vários estabelecimentos e não tem problema, a CFIP aceita também, tá? No nosso caso, como só tem um estabelecimento, que é a matriz, então só tem esse aí, tá bom? Então, aqui no cadastro da empresa eu vou ter o CNPJ da empresa, razão social, os dados do endereço da empresa, tá? E aqui eu tenho três campos extremamente importantes, que é o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Empresarial, que é a atividade que a empresa exerce, CNAE preponderante, que a gente vai enquadrar daqui a pouquinho, vou explicar para vocês o que significa ele, e o FPAS, que é o Fundo de Previdência e Assistência Social. O FPAS determina toda a parte previdenciária da empresa, parte patronal. Ou seja, todo o recolhimento patronal do INSS vai ser determinado por esse código do FPAS. Okay? E o CNAE preponderante, para que ele serve? Ele serve para determinar o risco acidente de trabalho do meu estabelecimento.
que é muito importante também. Ok? Então a gente vai voltar para os nossos slides para a gente saber como que faz o enquadramento previdenciário da empresa, que é muito importante e gera muito prejuízo se tiver enquadrado incorretamente. Beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre enquadramento previdenciário, eu preciso falar algumas coisas que são importantes, tá? O CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Empresarial, ele consta do CNPJ das empresas. Então, se a gente pegar o número do CNPJ e ir lá no site da Receita, tirar lá o CNPJ deles, a gente vai ver que tem o CNAE principal e CNAE secundários, ok? Esse CNAE principal, ele não tem absolutamente nada a ver com o CNAE que a gente está vendo aqui, que é o CNAE preponderante para fins previdenciários, ok? Então, a gente precisa separar isso, tá? O CNAE que está no CNPJ, ele vai auxiliar a gente, né, lógico, mas existem muitas empresas que estão com este CNAE do CNPJ desatualizado. Ou seja, o mais importante é a gente definir qual a atividade que a empresa está realizando e ver se essa atividade condiz com a realidade do CNPJ que está lá na Receita hoje. E a realidade do contrato social também, né? Então, o que a gente precisa? Principalmente o escritório de contabilidade, que assume clientes novos ou abre empresas novas, enfim. Precisa fazer o enquadramento certinho e atualizar sempre lá na Receita Federal. Então, esse é o primeiro ponto, ok? Então, partindo do pressuposto que o CNPJ esteja atualizado lá na Receita, tudo bonitinho, a gente vai enquadrar a empresa primeiro achando o conceito aqui de FPAS, né, que é o Fundo de Previdência e Assistência Social. Esse FPAS é o que define tudo que a empresa vai recolher, menos o risco de acidente de trabalho, que o que define é o CNAE preponderante, ok? Então vai definir a parte empresa, outras entidades. Então a grande parte do valor previdenciário da empresa é definido pelo FPAS, ok? Então, o CNAE versus FPAS. Primeiro de tudo, a principal atividade para definir o FPAS é a principal atividade definida pela empresa, desenvolvida pela empresa. E isso está lá na Instrução Normativa 971 de 2009, no artigo 109C. Tá? Quando eu tenho mais de uma atividade, a gente precisa ter um conceito diferente um pouquinho. Tá? É a atividade que representa o objeto social da empresa. Ok? Então, se eu tenho mais de uma atividade, é a atividade que representa o objeto social da empresa. Ou a unidade de produto para o qual convergem as demais em regime de conexão funcional. O que é isso? Eu tenho duas atividades. Uma das atividades, por exemplo, ela converge para uma outra atividade fim, que é a atividade principal da empresa. Ou seja, essa atividade é uma atividade auxiliar só. Então, a atividade principal para enquadramento no FPAS é a atividade que representa o objeto social da empresa. Ok? Feito isso, a gente identificando essa atividade principal da empresa, a gente vai enquadrar essa atividade em um dos quadros de atividades e profissões lá da Instrução Normativa 971 de 2009. Tá? Tá lá no artigo 109C, D e E. Ok? Então, o que eu fiz? Eu deixei para vocês no material de vocês aí na aula, para vocês baixarem a parte da Instrução Normativa 971, que é essa aqui, que fala sobre, que é a seção 3, que fala sobre a classificação das atividades por FPAS, ok? Então a gente vai ver que aqui embaixo, ó, por exemplo, tem o primeiro quadro aqui, quadro 1, Confederação Nacional da Indústria. Então, eu tenho lá grupo de atividade, alimentação, vestuário, construção imobiliária, urbanas, enfim. E eu vou achar aqui qual que é a atividade minha e vou enquadrar aqui no código do FPAS. Tá? O código do FPAS, os dois grandes grupos que a gente tem, é o 507, que está muito ligado à indústria, e o 515, que é muito ligado ao comércio, que é o próximo quadro. Tá? Porém, eu tenho outros quadros, Confederação Nacional do Transporte, tenho transporte terrestre, comunicação e publicidade, enfim, tenho vários códigos aí, e a gente vai ter que enquadrar o nosso no código correto, beleza? Então, o CNAE e o FPAS é isso aí. CNAE preponderante. Então, a gente continua agora no nosso enquadramento para determinar qual o CNAE preponderante da nossa empresa, tá? Só lembrando, essa primeira observação ali consta
no CNPJ da empresa, tá? Eu comentei já com vocês, tem que tomar muito cuidado o KNAI que está lá no CNPJ da empresa. Porque eu tenho lá o KNAI principal e o KNAI secundários, ok? Para fins previdenciários, a gente não pode considerar o KNAI sempre o KNAI principal da empresa, tá? Como que a gente considera o KNAI preponderante da empresa? Considera-se preponderante a atividade que ocupa na empresa o maior número de segurados, empregados e trabalhadores avulsos. Ou seja, é através do decreto 3048 que determina o maior número de empregados na atividade. Okay? Qual é o maior número de empregados na atividade, a gente determina qual é o KNAI preponderante. Lembrando de novo que o KNAI preponderante é aquele que determina qual é o risco acidente de trabalho da empresa, que é o RAT. Okay? Então, lá no artigo 72, parágrafo 1º da IN 971 de 2009, determina que é de responsabilidade da empresa. Não está para dizer assim, ah, mas eu não sabia, né? Enfim, não interessa. Para a Receita, você faz o enquadramento. Se você tiver alguma dúvida, você pode consultar a Receita. Tem várias formas para fazer isso, tá? Mas a responsabilidade é sua, ok? Então, na Instrução 971 de 2009, ela detalha mais esse enquadramento, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês que estão lá na 971 de 2009 e a gente vai conversando sobre esses exemplos para configurar e matar esse assunto aí de que não é preponderante de uma vez por todas aí, tá? Então, o exemplo A aqui, eu tenho uma empresa, um estabelecimento e uma atividade. Ou seja, se eu só tenho uma atividade, essa própria atividade é o que não é preponderante. Então, esse exemplo A é fácil, tá? O exemplo B, eu tenho uma empresa, um estabelecimento e aí já tenho duas atividades, tá? Então, como que eu vou definir o que não é preponderante aqui? Eu vou definir através do número de empregados segurados que trabalham nessas atividades, qual é o maior vai ser a atividade preponderante, beleza? Então, vamos ver esse exemplo C aqui, tá? Então, nesse exemplo é um pouco diferente. Eu tenho uma empresa, dois estabelecimentos e duas atividades dentro desses estabelecimentos. A partir da redação dessa instrução normativa aqui, a 1453 de 2014, eu tenho um enquadramento diferente, ou seja, ela alterou a instrução normativa 971 de 2009, dizendo o quê? Dentro de cada estabelecimento, ou seja, dentro de cada estabelecimento desse aqui, eu vou contar o número de empregados trabalhando dentro dessas atividades. Ou seja, o que não é preponderante passou a ser por estabelecimento. Ou seja, esse estabelecimento aqui pode ter uma atividade preponderante e esse pode ter outra, sem problemas nenhum. Ok? Então, a partir de fevereiro de 2014, a gente tem essa legislação. Antes de fevereiro de 2014, a gente contava a atividade por empresa. Então, era independente os estabelecimentos. Eu somava todo mundo dessa atividade, somava todo mundo dessa atividade aqui. Mas, enfim, a partir de fevereiro de 2014 foi alterado, ok? Então, hoje a gente conta dentro de cada estabelecimento que não é preponderante, tá? E isso, pessoal, só lembrando, pode alterar de mês a mês, ok? Então, se nesse mês, por exemplo, essa atividade aqui tinha 100 empregados e essa aqui tinha 90, por exemplo, e no mês seguinte, essa aqui demitiram 30 pessoas e contrataram 30 pessoas aqui, essa aqui passa a ser a atividade preponderante, ok? Então, o enquadramento da atividade preponderante, ela é mensal, ela pode alterar todos os meses, sim senhor, ok? Nos órgãos públicos, a gente tem uma contagem muito parecida, a gente conta lá dentro das secretarias, por exemplo, educação, saúde, enfim, quais são as atividades e quantos empregados eu tenho, quantos servidores eu tenho alocado em cada atividade, também da mesma forma, para determinar o que não é preponderante, né? Que não é preponderante no trabalho temporário, ele sempre vai ter um KNAI exclusivo, que é o 7825/00, ok? Locação de mão de obra temporária. Obra de construção civil edificada por empresa cujo objeto social não seja construção ou prestação de serviço na área de construção civil. Ou seja, eu tenho a minha empresa lá,
tem uma escola, por exemplo, e lá na escola eu mesmo, diretor, resolvi construir uma lanchonete, tá? Então eu vou abrir a matrícula da lanchonete, vou fazer lá a autorização, contratei um engenheiro, contratei todo mundo e eu vou fazer uma obra própria, tá? Eu não posso considerar o KNAI da educação, eu tenho que considerar o KNAI da construção civil para essa obra. Então eu vou fazer uma CFIP separada para essa obra, com todas as características da construção civil, ok? E quando eu tenho, no mesmo estabelecimento, por exemplo, o número de atividades, o número de empregados igual nas duas atividades preponderantes minhas lá, por exemplo. Então eu tenho lá duas atividades e coincide de ter o mesmo número de empregados. Aí eu vou escolher sempre a que tem o risco maior, tá? Risco maior vai ser o KNAI preponderante da minha empresa. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir os anexos da Instrução Normativa 971 para ver o enquadramento do risco acidente de trabalho e o enquadramento na tabela do FPAS. Beleza? Então vamos abrir lá. Bom, então a gente vai agora ver dois anexos da Instrução Normativa 971 de 2009, tá? Que é o anexo 1, que é a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco, e o anexo 2, que é a relação que ele relaciona o FPAS com as alíquotas de recolhimento previdenciário da empresa, beleza? Então, através deste anexo, a gente encontra também o código de outras entidades que vai lá na CFIP, beleza? Então, a gente vai ver esses dois anexos para vocês entenderem como que a gente acha o risco acidente de trabalho e como que a gente acha quanto que a empresa vai recolher de INSS mensalmente. O anexo 1 da 971 é muito simples. Eu acho o KNAI preponderante, através do enquadramento que a gente já fez. Eu olho aqui na coluna KNAI 2.0 e vejo qual é o grau de risco da empresa. Simples assim, tá? Okay. Por exemplo, este KNAI aqui, ó, 10.33.302, fabricação de sucos, frutas e não sei o que, tá? Até 31/12/2009 era 2%. A partir de 1/1/2010, 3%. Então isso aqui é bem importante, tá? É bem importante a gente ver esse enquadramento, ver se está certo, se está de ok com essa tabela vigente. E se você precisar dessa tabela antiga, ela está aí, eu vou deixar aí disponível na área de alunos, ela já está revogada, tá? Mas ela é importante para ter esse deparo aí, ok? E a última tabela que a gente tem que ver é esta tabela aqui, tabela de alíquotas por códigos do FPAS, tá? Aqui a gente vai ver, por exemplo, código 515, tá? Esta linha aqui, ó. 515, digamos que a nossa empresa é uma empresa de comércio, tá? Então eu tenho 20% da parte patronal, ou seja, 20% para a previdência social da parte empresa. O RAT ele vai ser variável conforme a tabela anterior que a gente acabou de enquadrar, tá? E daqui para frente, ó, desse 2,5 para frente, eu tenho o total de outras entidades e fundos, que a gente chama, tá? Então, outras entidades eu vou ter 5,8%, que ela é composta por quê? 2,5% do salário educação, 0,2% para o INCRA, 1% para o SENAC, 1,5% para o SESC e 0,6% para o SEBRAE. Ou seja, o somatório desses campos aqui vai dar 5,8%. Então essa empresa ela vai recolher 20% da parte patronal, o RAT que vai ser variável de 1 a 3, tá? E 2,5%, 0,2%, 1%, 1,5%, 0,6%, que vai dar os 5,8%. Então essa é a parte patronal do INSS, beleza? Desta tabela aqui também a gente tira o código de outras entidades que vai lá na CFIP, tá? No caso do 515, por exemplo, o código que vai lá é o código 115, que nada mais é que o somatório desses números aqui, ó. 1, 2, 16, 32 e 64. Para ficar mais fácil, eu fiz uns slides para mostrar para vocês. Deixa eu buscar eles aqui. Tá? Ó, código de outras entidades. Então, aqui eu fiz o somatório, eu coloquei só um pedacinho da tabela lá que a gente estava vendo agora. Coloquei o somatório dos números aqui de cima, né? Ó, 1, 2, 16, 32 e 64. Dá o código de outras entidades da CFIP, o 115. E aqui eu fiz o somatório dos percentuais. 2,5, 0,2, 1, 1,5 e 0,6, que é 5,8%. Beleza?
Aqui eu também trago um passo a passo do enquadramento, que é esse que a gente acabou de ver, tá? Então, o primeiro passo, verificar o KNAI lá no CNPJ, quais são os KNAIs da empresa, enfim. 2, encontrar o FPAS, na Instrução Normativa 971/2009. Terceiro, encontrar o KNAI preponderante. Quarto, através do anexo primeiro, encontrar qual o RAT, né, conforme o KNAI preponderante. E 5, através do anexo segundo, encontrar qual é a alíquota de recolhimento previdenciário e qual o código de outras entidades através do FPAS. Beleza? Então, seguindo esses passos, vocês vão conseguir fazer o enquadramento certinho das empresas e não vão ter problemas. Ok, pessoal? Então, vamos seguindo. Na próxima aula, a gente vai seguir com o cadastro dos trabalhadores, que é extremamente importante também. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!